Do mestre do terror para o mestre dos quadrinhos, Alan Moore traz para nós Providence, uma história de horror e mistério que se passa no mitos de Lovecraft. Providence é o mais recente trabalho de Alan Moore nos quadrinhos, quiçá o seu último, né? Faz um tempo ele vem falando pra gente que talvez vá parar de escrever quadrinhos, a gente reza pra que não, mas nunca se sabe. E a gente tá chegando agora então com o começo desse grande épico do mago inglês, fazendo uma homenagem a todo o trabalho do Lovecraft com Providence Volume 1, que traz as primeiras 4 edições dessa série que acabou de terminar em abril desse ano lá fora, no seu número 12. Agora, antes da gente entrar de fato no quadrinho, quem foi esse tal de Lovecraft, né? Você pode estar se perguntando. Não sei. Ele é talvez um dos mais importantes e influentes escritores de terror dos Estados Unidos no século XX. Ele viveu lá em Providence, eis o nome da nossa HQ. Ele criou meio que um novo gênero de terror, que era o terror do desconhecido, em que você não mostrava os monstros, tipo vampiros, lobisomens, fantasmas, mas é um terror de proporções cósmicas muito maiores e que muitas vezes enlouquecem os seus protagonistas. Agora pra HQ de fato, pessoal. O Lovecraft já escreveu sobre o Lovecraft, com certeza. Indeed. Agora pra HQ de fato. O Alan Moore já chegou a escrever uma história no passado que se passava dentro desse universo todo criado pelo Lovecraft, que é a Neonomicon. E lá ele tava numa parceria que ele vai reviver aqui pro Providence, junto do artista Jason Burrows, que vai então ajudar ele a tecer essa HQ, que promete ser, né, está sendo de fato, pelo que já saiu lá fora, o maior épico e a grande homenagem dele aos trabalhos do Lovecraft, quase que um Watchmen do terror. Nessa HQ a gente vai acompanhar a trajetória de Robert Black, um jornalista homossexual de Nova York no comecinho do século XX, com vários momentos históricos rodeando aquela história, como logo o fim da Primeira Guerra Mundial, a proibição do álcool nos Estados Unidos, os direitos das mulheres por voto, etc. Tudo isso faz parte do pano de fundo dessa história, mas o que acontece mesmo é que a gente vai ver esse jornalista tentando escrever um livro sobre aquilo que ele imagina ser uma América oculta, que num primeiro momento é todo esse universo que ele vive na sua vida pessoal, dos gays, das pessoas que não podem revelar para a sociedade aquilo que eles são de verdade, aquilo que eles fazem de verdade, por causa de todos os preconceitos que existiam na época. Em um primeiro momento, tudo parece normal nas terras nova-iorquinas lá do Tio Sam. Mas depois que o nosso protagonista passa por uma grande perda pessoal que faz com que ele fique remoendo muito essas dores, ele resolve sair meio que numa viagem e começar a investigar essa tal de América oculta. Então a gente vai ver histórias sobre livros antigos, famílias estranhas de miscigenação que talvez não seja exatamente humano. Esse primeiro volume ele vai servir como uma grande introdução para toda essa história e esse universo que o Alan Moore está tecendo baseado nas histórias do Lovecraft. Esse grande épico que promete ir desde o comecinho do século XX até os dias de hoje, quando a gente para ver as edições mais recentes que saíram lá fora. E assim como em Watchmen, o Alan Moore vai expandir todo esse universo que ele está criando através de escritos em prosa no final de cada edição, através dos quais a gente vai ler aquilo que o próprio Robert Black escreve nos diários dele, nas ideias que ele tem para contos, histórias, etc. Que vão servir tanto para fazer a gente mergulhar ainda mais na história e dentro da cabeça do personagem, porque a gente não vai ver então só como ele reage às pessoas, às pressões sociais, etc. Mas de fato tudo aquilo que ele está pensando e vai conseguir comparar essas duas coisas. E também vai servir para fazer algumas referências a histórias do próprio Lovecraft. Logo no começo da viagem, o primeiro doutor que ele conhece, que coloca ele nesse caminho do ocultismo, é um doutor espanhol baseado num personagem de um outro conto do Lovecraft chamado em inglês de Cold Air. Errou! Ou, por exemplo, mais pra frente, ele vai visitar a cidade de Salem, né, pra fazer aquela referência a todo o universo das bruxas que aconteceu de fato no mundo real, e onde ele vai conhecer umas famílias bem estranhas, com um aspecto meio repugnante e que nos lembra um pouco a híbridos de homem e peixe, que é também claramente outra referência a outra obra muito importante do Lovecraft, que é o Shadow over Innsmouth. Mas caso você nunca tenha lido nada do Lovecraft, também não precisa se preocupar que você vai conseguir entender a história do Alan Moore tranquilo. Então, se você é fã de Alan Moore, Lovecraft, terror, Providence é um prato cheio, tá chegando aqui o primeiro encadernado capa dura, provavelmente terão outros dois, né, lá fora por enquanto só saiu um também, então vamos ver o que acontece lá e o que acontece cá. E ele tá chegando nas lojas especializadas e livrarias de todas as regiões do país, então não se preocupa que já já você vai conseguir pegar o seu. Bom, hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham curtido, que vocês consigam pegar o Providence, leiam, curtam, e semana que vem tem mais vídeo, espero ver vocês por lá. Falou!